Amém? É com enorme prazer que nós estamos aqui esta noite, né? Nesta grande missão de, não diria de pregar a palavra de Deus, mas de compartilhar o amor de Cristo, né? De compartilhar aquilo que Ele tem falado aos nossos corações, falado às nossas vidas. E eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui esta noite foram muito ministrados na Semana Profética, né? A Semana Profética, ela proporcionou para nós um despertamento, né? Ela veio trazer, não veio mexer com nossas emoções, ela veio trabalhar a nossa consciência, entender o que nós viemos fazer aqui na Terra, né? E ela foi muito diferente das outras semanas proféticas que já estivemos aqui na igreja, né? Foi a 19ª semana profética, mas foi uma semana profética muito ungida, né? A gente viu alguns relatos de algumas pessoas que tiveram uma visão mudada em relação ao reino de Deus depois dessa semana profética. E como a Cleude falou, que os nossos pastores estão ausentes, né? E a pastora estava aqui conosco, infelizmente houve um imprevisto, né? E na quarta-feira a gente recebeu a escala, o pastor passou quem estaria para ministrar, e ele nos deu esta missão de estar aqui no domingo, né? E eu sinto muita alegria, muita honra da parte de Deus por estar aqui, e vejo mais alegria ainda por ver pessoas aqui que vieram para ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu tenho certeza que se você veio para ouvir a palavra de Deus esta noite, você vai sair daqui edificado. Você vai sair daqui com um rumo diferente na sua vida, porque tem uma pessoa muito especial neste lugar, o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos permitiu que nós estivermos aqui esta noite, e somente a graça dele é que nos faz merecer esse favor, né? E já foi mencionado aqui os nossos convidados, né? Fazemos menção aqui de um casal muito abençoado que está aqui esta noite nos visitando, né? O Júnior e a Carol, né? Júnior e Carol, para quem... Glória a Deus. Para quem não conhece a Carol, ela foi discípula desta igreja, né? E ela acho que é da mesma contemporânea meu, de 2005, né? E viveu momentos bons aqui na igreja, até que apareceu o Júnior e tirou ela daqui. Tô brincando, gente. Mas é um casal muito abençoado, né? Está ali também fazendo uma missão onde Deus colocou eles, né? E nós viemos aqui esta noite, segunda-feira de manhã, eu acordei com uma palavra, né? Vindo na minha mente. Frutos, né? Frutos. E aquela palavra, eu amanheci queimando aquela palavra na segunda-feira no meu coração, e falando sobre frutos. Frutos, não necessariamente o fruto do Espírito, mas o fruto de frutificar aquilo que Deus chamou cada um de nós para fazer aqui na terra. Dar frutos. Saiba que independente de qualquer coisa, de você adquirir uma boa casa aqui na terra, de adquirir um bom carro, de adquirir uma boa família, tudo isso é bom, Deus quer, mas não vai adiantar nada disso se você passar por esta terra e não dar frutos, e não der frutos, né? E quando a gente fala em fruto, a gente sempre lembra de uma árvore. Aqui na igreja a gente tem um exemplo, lá atrás está na época do fruto, da manga, né? E eu vejo quantas pessoas passam por aqui por trás e pedem para, né, deixarem pegar manga, né? Às vezes até estraga a manga aí, mas é porque é o tempo dela. É o tempo da manga de dar frutos. E esta mangueira tem alimentado muitas pessoas aqui, né? Quem não gosta de uma manga com farinha, né?
É muito bom, né? Mas é dessa forma que Deus quer ver a gente. É uma árvore que dá frutos. É uma árvore que as pessoas olhem para nós e não vejam só folhas, mas vejam frutos. Amém? E a gente colocou até um tema dessa mensagem de hoje, né? Como a gente, Flavinha até falou na quinta-feira, que a gente está para compartilhar. A gente não é pregador, a gente está aqui como servo de Deus, discípulo de Jesus Cristo, para compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou aos nossos corações. E o tema dessa mensagem que a gente colocou hoje é assim: frutos ou folhas? Qual a evidência de Cristo na sua vida? Olhe para o irmão do seu lado e pergunta: frutos ou folhas? Isso. Ele não precisa responder não, mas é frutos ou folhas? Qual é a evidência de Cristo na sua vida? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. A gente vai compartilhar basicamente sobre duas figueiras, né? Que Jesus menciona no Novo Testamento, menciona nos Evangelhos, e vamos mencionar essas duas figueiras e vamos tirar o que Deus quer falar conosco esta noite através dessas duas figueiras. A primeira figueira está em Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao 14. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Marcos 11, a partir do versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. O que eu quero compartilhar com vocês nessa primeira figueira que Jesus aqui menciona. Jesus disse que ele está caminhando com seus discípulos e, de repentemente, numa ocasião, ele teve fome. Ele vai procurar numa figueira frutos. E ele disse que não encontrou nela frutos, senão folhas. Mas é interessante que a Bíblia diz que Jesus foi procurar frutos naquela figueira, mas não era tempo de frutos. Quando na primeira vez que eu me deparei com este texto, com esta mensagem, a gente poderia imaginar, poxa, há uma incompreensão de Jesus. Se ele sabia que não era tempo de frutos, por que ele amaldiçoou aquela figueira? Porque ela não deu frutos se não era tempo de frutos? Mas antes de a gente aplicar esta primeira figueira, vamos entender como é que funciona o processo da figueira, o processo de crescimento. A figueira, diferentemente de outras árvores, né? Se a gente olhar aqui para a mangueira, como a gente mencionou, se a gente vê folha natural nela, é natural, se não tiver frutos. Mas a figueira ela é diferente. A figueira, primeiro, ela se desnuda toda, ela fica totalmente despida quando chega o tempo. Depois que ela fica despida, ela começa a nascer os brotos nela, os brotos. Depois dos brotos, vem os frutos. Aí sim, vem as folhas. A figueira ela tem um processo natural diferente das outras árvores. E consequentemente, se Jesus viu folhas naquela figueira, dava-se a entender que já era para ter frutos. Porque o fruto vem primeiro do que as folhas. Mas o que Jesus vê ali, vê-se não apenas folhas, e não vê naquela figueira frutos. E o que a gente quer aplicar
primeira figueira é que as pessoas hoje, muitas, têm se preocupado apenas em dar folhas do que frutos. As pessoas hoje têm se preocupado apenas em dar as folhas. Por quê? Porque as folhas, elas chamam a atenção das pessoas. As flores daquela árvore chamam a atenção das pessoas. Se você olhar para uma árvore e vê-la totalmente sem folha, você vai achar uma árvore estranha, uma árvore feia, né? Mas Jesus dá uma lição aqui com aqueles discípulos. Aparentemente, não há nenhum comentário daqueles discípulos, mas ele não viu nada demais. Talvez ele até olhou para Jesus: nossa, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira se não era tempo de frutos? Mas ela estava com um processo inverso. Havia um problema com aquela figueira. Ela estava dando folhas antes do tempo, quando era para dar frutos. Isso se remete, irmãos, às nossas vidas. Como a gente disse no início, Jesus nos chamou para dar frutos. E se você não entender isso, que você veio aqui para esta terra para dar frutos, a sua caminhada aqui na terra não vai adiantar de nada. O fruto que Deus exige de nós, Jesus exige de nós, ele exige desde o arrependimento. Quando João Batista estava batizando, vieram os fariseus batizar, procurar João Batista para o batizar. O que João Batista disse? Está lá em Mateus 3, capítulo 3. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, até no processo da nossa caminhada, no início da nossa caminhada, Jesus exige de nós os nossos frutos. Jesus sempre vai exigir de nós, irmãos, frutos, para nós darmos frutos. E o que muitas pessoas hoje estão se preocupando com as folhas, porque as folhas impressionam uma sociedade. Aqueles discípulos, talvez sem entender, eles ficaram impressionados com aquela árvore porque ela estava cheia de folhas. Mas Jesus, ele foi direto, o olhar de Jesus foi direto no fruto daquelas árvores. Quero te dizer o quê? Que as suas folhas pode até impressionar a sociedade em que você vive, pode até impressionar o meio em que você vive, mas o que vai impressionar Deus são os seus frutos. É os frutos que você tem é que vai impressionar Deus. As pessoas hoje têm buscado tantas folhas, o que podemos aplicar essas folhas? Talvez poderia ser o seu trabalho, a sua faculdade, os seus sonhos, os seus projetos. Há alguma coisa de errado nisso? Claro que não. Não é isso que nós estamos querendo passar. O que nós queremos passar esta noite é que a evidência da sua vida tem que ser os frutos e não as folhas. Porque é os frutos que vai chamar a atenção do Mestre. É o fruto que vai chamar a atenção de Jesus para a sua vida e não as folhas. E às vezes eu me cobro um pouco, né? Porque às vezes a gente acha... Quantas vezes a gente menciona para uma pessoa: quantos anos você tem de convertido? Né? Mas a pessoa diz: eu tenho 5 anos na igreja, tenho 5 anos na IBPC, tenho 10. Mas desses 5 e desses 10 anos, vamos nos perguntar para nós mesmos: aonde estão os nossos frutos? Que frutos nós temos dado aqui na terra? Tudo, irmãos, acontece com um processo natural. Deus tem etapas para cada um de nós. O que acontece muitas vezes nas nossas vidas é que nós queremos evidenciar as folhas. Esta figueira aqui estava com uma aparência. Isso nos fala de pessoas que vivem
de aparência. Não adianta a gente mostrar aquilo que nós não somos, porque Deus é que conhece os nossos corações. Deus, quando foi ungir Davi através do profeta Samuel, ele olhou e disse assim: vá até a casa de Jessé, porque dentre os homens de Jessé eu me agradei para ser um rei. Porque lá mesmo escondidinho ele está dando frutos, onde os irmãos deles talvez não estariam, os que tinham mais experiência de guerra do que o Davi. Mas Davi falou para Samuel: vai lá dentro da casa de Jessé, porque lá eu vou te mostrar o homem que está dando frutos. Uma vez eu li um livro desse tamanhozinho, bem fininho, não me lembro bem quem é um autor, que diz assim: frutifique onde Deus te plantou. É um livro muito forte, esse livro. Frutifique onde Deus te plantou. Se Deus te plantou aqui na IBPC, Ele vai fazer com que você frutifique aqui na IBPC. Amém? Ele vai fazer com que você frutifique aqui nesta igreja. E uma das coisas que nós temos aqui é ferramentas para crescimento. Isso não falta. É ferramenta para que eu e você possa dar frutos. A gente só não dá fruto se a gente não quiser. Porque se a gente viver de aparência, como estava essa figueira, querendo dar folhas na frente dos frutos, querendo ter as coisas quando não se pode, querendo mostrar uma espiritualidade quando não se tem. Ah, porque que na vida de fulano está assim e na minha não? O que Deus quer para fulano é diferente do que Ele quer para a minha vida. O que nós precisamos passar, chegar aqui na terra e entender que cada um de vocês que está aqui sentado esta noite, a começar de mim, pastor Jadiel, da pastora Meire, cada um de vocês foi chamado para dar frutos. O que nós temos que entender qual é a missão de Deus para conosco aqui nesta terra. A minha missão é vir para o culto de domingo, ouvir uma boa palavra, ouvir um bom louvor e depois ir para casa. Não, irmãos. É dar frutos. Pergunto a vocês: será o que nós recebemos até hoje aqui na igreja já seria o suficiente para nós darmos frutos? Já. Sabe por quê? Porque o que nos faz dar fruto não é o quanto nós recebemos, é o quanto nós fazemos com o que recebemos. Não é o quanto nós recebemos, é o que nós vamos fazer com o que nós recebemos. É isso que vai fazer a diferença, se nós vamos dar fruto ou não. O que as pessoas estão confundindo hoje em dar frutos é com chamado ministerial. Ah, eu não tenho chamado pastoral, não tenho chamado evangelista. Claro que o ministério está falando do ministério quíntuplo de Efésios 4:11. Existe sim pessoas específicas para esse ministério pastoral, evangelista, mestres, doutores, mas tem um chamado que Deus deu para cada um sem exceção. Está lá em Mateus 28:19. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulo, ou seja, dar frutos. Isso não tem chamado específico, isso é para cada um de nós. Para nós não chegarmos um dia diante de Deus e dizer assim: eu não dei frutos porque eu não tinha um cargo, eu não era líder de célula, eu não era pastor. Nada disso. Você foi chamado para dar frutos, independente disso. Porque eu tenho certeza, irmãos,
que cada um de nós que estamos aqui esta noite temos algo para dar para Deus. Mas sabe o que muitas das vezes nós perguntamos? É só o que a nossa igreja pode fazer por mim. Mas quantas das vezes paramos para perguntar: o que eu posso fazer pela minha igreja? O que eu posso ajudar a minha igreja a dar frutos? Não somente folhas. A nossa igreja, ela tem essa marca. Ela sempre deu frutos. Ela sempre deu frutos. Ela nunca viveu de aparência. Até quando nós congregávamos lá na Coab, a gente passou um tempão sem placa. Um bom tempo sem placa, a igreja. E quando a gente convidava as pessoas para ir para a igreja, a pessoa perguntava: onde fica? Aí as pessoas diziam: lá no fundo daquela garagem, né? Eu digo: é lá mesmo. Quando as pessoas olhavam de longe, não tinha aparência de igreja, né, irmã Silvia? Mas quando entravam na nossa igreja, dizia: essa igreja é uma igreja que dá frutos. É uma igreja que não vive de aparência, mas que quando nós entramos dentro dela, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Nós temos um Deus que fala conosco. Amém? E a mensagem que Deus é para: não viva de aparências, não viva de aparências. Se você não tiver ferramentas o suficiente, o que vamos ver na segunda figueira, para dar frutos, Deus vai proporcionar a você. Se você disser assim: não está no tempo de eu dar frutos, Deus vai te dar ferramentas necessárias para que no tempo certo você possa dar frutos. Não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. É dessa forma que Deus gosta mais de trabalhar. É com aquelas pessoas que se acham improváveis. Porque quando nós dissermos assim: de mim não sai nada, eu não sou capaz disso, aí é que o Espírito Santo se move na sua vida. Aí ele vai dizer assim: mas eu vou te mostrar que eu sou capaz de transformar a tua vida e de fazer você dar frutos. Não viver como essa figueira: não, eu já sou, não preciso mais. Aí Deus então vai respeitar. Mas o final dessa figueira, quando Jesus olhou para ela, disse assim: nunca mais alguém coma fruto de ti, porque você evidenciou aquilo que não era para ser evidenciado. Você estava dando folhas quando não era tempo para dar folhas. Amém? Quantos foram chamados para dar frutos? Digam amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que 2021 será um ano diferente para a nossa igreja, para a minha vida, para a sua vida. Se a sua árvore este ano de 2020 não deu frutos, seja sincero com Deus: eu não dei frutos mesmo, Senhor. Eu até tive a oportunidade de dar frutos. Não dei, não é porque eu não tive oportunidades, eu tive sim, mas não dei frutos. Talvez é porque eu me acomodei, porque eu preferi apenas receber. Mas a gente pode dizer para Deus este ano, 2021, eu quero dar frutos. 2021, eu quero dar frutos. Você vai ter oportunidade suficiente este ano, irmãos, para dar frutos. Na célula, nas ruas, quando começar,
o nosso trabalho evangelístico. O pastor Jadiel mandou um áudio aí no grupo de... Foi um grupo de homens. Quando ele voltar, domingo ele estará aqui, mas quando ele voltar, está cheio de novidades. Está cheio de momentos para proporcionar eu e você para dar frutos. Não se conforme em ser uma árvore que dá apenas folhas. Dê sim folhas, é bom, mas nunca deixe alguém. Se preocupe quando alguém olhar para você e evidenciar mais as folhas na sua vida do que os frutos. Mas se sinta honrado pelo Espírito Santo de Deus quando as pessoas olharem para você e visivelmente olharem mais frutos do que folhas. É isso que é o propósito do Espírito Santo, é isso que é o propósito de Deus para cada um de nós. Jesus disse assim: vá e dê frutos, e o vosso fruto, quem sabe, permaneça. É o que o vosso fruto permaneça. E a segunda figueira é outro exemplo de outra figueira que nós vamos mencionar. Está em Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nelas, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira, porque ela ainda ocupa espaço inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrumo. Se vier dar frutos, bem; se não, mandará cortar. Um exemplo de outra figueira, irmãos. Jesus mandou a primeira figueira ser cortada em quantas oportunidades? Na primeira. Ele mandou cortar a primeira figueira. Corta e seja lançada no fogo. Escute bem, a primeira oportunidade ele mandou cortar aquela figueira. Essa figueira, ele menciona que o viticultor já foi 3 anos procurar a mesma coisa, frutos naquela figueira. Mas ele disse assim: Senhor, dá mais uma oportunidade para essa figueira. Deixa que eu escave ela, coloque estrume. Se próximo ano não der frutos, se próximo ano der frutos, bem. Se não der, pode mandar cortá-la. A primeira figueira, ele menciona aquilo que a gente falou, que é viver de aparências. Se viver de aparência, ele vai fazer isso. O final, ele vai mandar cortar. Mas essa segunda figueira é mencionada o quê? É uma figueira que ela só precisa de ferramentas. Ela só precisa de oportunidades para dar frutos. Teve alguém que teve uma visão daquela figueira. Ela só precisa de estrume. Ela precisa só ser cavada. Se próximo ano ela não der frutos, aí sim pode mandar cortá-la. Se você quiser dar frutos, mas talvez você disse assim: eu estou com dificuldade, eu ainda preciso ainda de mais estrume, eu ainda preciso ainda de mais tempo. Deus vai te dar essas oportunidades. Se você for sincero, Deus vai te dar ferramentas suficientes para você dar frutos, para que um dia você e eu, ninguém, irmãos, vai poder dizer diante de Jesus Cristo: eu não dei frutos porque eu não tive oportunidade. Eu não dei fruto porque eu precisava de alguém do meu lado para me instruir. E isso não aconteceu, não. Ninguém vai poder mencionar isso diante de Jesus. Porque todos nós vamos receber oportunidade suficiente para dar frutos. Quando você chega aqui nesta igreja, a partir do momento da sua conversão, esta igreja já te dá oportunidade, já te dá ferramentas
vamos dizer assim, para você dar frutos. O que acontece? A primeira coisa que a pessoa se converte, se entrega a Cristo, por que ela passa? Depois do acompanhamento, vida vitoriosa, um curso maravilhoso. Você recebendo aqui o que significa uma vida vitoriosa, um cristão vitorioso, um cristão que vence o pecado. Aí você passa para o encontro de 3 dias. Lá você recebe uma unção maravilhosa, recebe um despertamento de Deus. Você vem de lá cheio do Espírito Santo, avivado. Porque ali é o início da oportunidade desta igreja que Deus está te dando para você dar frutos. Se você foi uma árvore que parou à beira do caminho e não está dando mais frutos, não culpe ninguém, irmãos. Não jogue a responsabilidade para ninguém. Não jogue a responsabilidade. Isso, meu irmão, dar frutos é algo tão sério. Tão sério mesmo que Deus cobra de nós do início da nossa conversão até o dia do juízo final. Ele vai mencionar frutos. A gente falou aqui, João Batista pregando no deserto da Judeia: arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. Na sua conversão, Deus exige de você frutos. Na sua conversão, Deus exige de você frutos. E no juízo final, quando todos nós comparecermos diante de Deus, Ele vai cobrar de nós a mesma coisa: frutos. É verdade ou não é? É. Vê uma coisa? Se você for ler Mateus 25, Jesus vai fazer 2 separações: o do seu lado direito, o do seu lado esquerdo. Ele vai dizer assim: pois que tiver à sua direita, bendito do meu Pai, entrai pela cidade que está preparada desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer frutos. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era prisioneiro e foste me visitar-te. Frutos. E muitas pessoas vão perguntar: Senhor, mas quando foi que o Senhor teve fome? Quando foi que o Senhor teve sede? Quando você fizeste a cada um daqueles pequeninos, sabe? Lá da célula da Ribeira, lá da célula do Pão de Açúcar, lá da célula da Isabel Cafeteira, lá onde Deus te colocou para você frutificar, lá onde Deus te colocou para você dar frutos. Um dia nós vamos ser cobrados por isso. Ninguém vai passar despercebido diante de Deus. Da mesma forma, Ele vai se virar para a esquerda e dizer: apartai de mim para o fogo eterno, que não vai ser eu e nem você. Porque Ele diz assim: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu era prisioneiro e não foste me visitar. Ou seja, você está na categoria, aquela pessoa de que não deu frutos. Vai ser o mesmo destino desta árvore, desta figueira, da primeira figueira que a gente viu. Então vemos que a importância de você dar frutos, ela é tão séria, que até no dia do juízo final, Deus vai cobrar isso de nós. Deus vai cobrar isso da gente. Cada um de nós, irmãos, é chamado para dar frutos no tempo certo, da maneira certa. Salmo 1, Davi diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminho de pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores. Característica de pessoas que dão frutos. Continuação: ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não seca.
E tudo que ele fizer será o quê? Bem-sucedido ou prosperará. Essa é a árvore que Deus chama para nós sermos, irmãos. Dar fruto na estação certa. Não andar segundo o conselho de ímpios. Não se deter em caminho de pecadores. Característica de quem dá frutos. Mas ter o nosso prazer. Aonde? Na lei do Senhor. Nela ela medita quantos dias no mês? De dia e de noite. Consequências: ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. No devido tempo você vai dar seu fruto. No devido tempo você vai dar seu fruto. E o seu fruto, as pessoas vão olhar em você e vão olhar para a irmã Sullivan, vão olhar para o Marcelo, para o Wagner e dizer que aquela árvore dá frutos. Não seja uma árvore estéril, irmãos. Não se conforme em ser uma árvore estéril. De passar anos, 2019, 2020, já está chegando 2021 e eu não dei frutos. Está na hora de a gente se perguntar por que nós não estamos dando fruto. Não ache isso normal. Não dá frutos. Não ache isso legal. Não dá frutos. A gente olha apenas para a árvore do irmão e dizer: nossa, como é bonito aquela árvore, né? Quanto fruto aquela pessoa dá. Mas que esta evidência não seja apenas na vida do nosso vizinho, seja na nossa vida. E a continuação desse Salmo primeiro, ele diz assim: e tudo que fizer prosperará, cuja as folhagens não secam. Ou seja, se preocupe com seus frutos, com suas folhas. Deus cuida. As suas folhas Deus vai dar água de ribeiro, para que ela não seque, para que ela não caia, para que as pessoas olhem para você e vejam a árvore com frutos, com folhas sim, mas também vê com frutos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, frutos, e todas as outras coisas, folhas, vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na sua vida este ano. Talvez você veja aqui naquele exato profético, aqui na semana profética, você mencionou naquele papel muitas folhas que você precisa este ano, seja na área do seu relacionamento, do seu casamento, da sua vida profissional, da sua vida material, seja qual for ela. Isso é bom. Mas mencione para Deus nas suas orações, se isso estiver acontecendo com você: Senhor, já faz tempo que eu não dou frutos. Já faz tempo que eu sou uma árvore que dá apenas folhas. As pessoas estão olhando para mim, estão olhando apenas folhas. É bom as pessoas olhar para você: legal, o carro que você adquiriu com seu suor. Isso é ótimo, maravilhoso. Muito bom o emprego que você tem. As pessoas olharem para você, porque ele é o sustento da sua casa, é a provisão da sua família. Mas as pessoas têm que olhar para você: eu quero me encostar em você, eu quero aprender com você, porque eu vejo em você uma pessoa que dá frutos, uma pessoa que frutifica. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, irmãos, para a minha vida. Como eu falei, se você colocar esse desejo no seu coração e dar frutos, Deus vai proporcionar, através dos nossos pastores, através desta igreja, condições suficientes para você dar frutos.
Eu ainda não vi um ano que eu estou aqui nesta igreja a gente passar um ano sem investimento, seja ela para o novo convertido, seja ela para a liderança, seja ela para qualquer um que entra por aquela igreja, que entra por aquela porta e diz assim: eu quero aceitar Jesus Cristo nesta igreja, porque aqui eu encontrei um Deus que transforma vidas. A gente nunca passou o ano sem que essa igreja proporcione ferramentas para você dar frutos. Eu nunca me lembro. É bem verdade que 2020 passamos aí um ano onde foi complicado, né? Creio que este ano de 2021 será melhor. Creio eu que vai ser melhor para todas as áreas das nossas vidas, irmão. Vai depender de mim. E vai depender de você. Se nós colocarmos esse desejo nos nossos corações, em dar frutos. Às vezes a gente passa por estágios sim das nossas vidas que a gente é aquela árvore totalmente mesmo desgalhada, né? Que as pessoas, que a gente mesmo olha para nós e diz assim: misericórdia, eu preciso de algo novo da parte do Espírito Santo. Quando você saiu da semana profética, nós estamos no último ano do mês, né? 31 de janeiro. Semana profética começou dia 1º de janeiro. E a gente chegou ao último dia desse mês. Já vamos entrar no mês de fevereiro. Depois vem março. Mas não se conforme, irmãos, em passar mais um ano sem dar frutos. Não se conforme com isso. Em passar mais um ano sem dar frutos. Para a gente fazer um desfecho. Porque o objetivo desta palavra não é trazer em nós uma emoção. É trazer em nós um despertamento. É trabalhar a nossa consciência. Porque para nós darmos frutos começa aqui, na nossa consciência. É a sua consciência, é a minha consciência que vai dizer se eu e você estamos dando frutos ou não. É isso que vai dizer para nós se nós estamos dando frutos ou não. Para terminar, não é preciso vocês abrir, eu vou só citar um texto de João, capítulo 15, que Jesus fala da figueira, da videira. No versículo 2 ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos. Versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus nos chamou, não foi para dar poucos frutos, foi para dar muitos frutos. Mas, como a gente disse nessa segunda figueira, observe se a sua raiz
ela está precisando ser escavada. Talvez para você dar fruto, na sua raiz só está precisando de uma coisa: adubo. Está precisando de alguém que escave mais profundo. A gente viveu, eu acho que foi um dos temas da semana profética, que diz assim: a raiz determina o seu fruto. Eu acho que foi um dos temas da semana profética, se eu não me recordo, foi de 2014. Observe como está a sua raiz. Às vezes o problema está na raiz, não está no caule. A raiz, ela tem muito a ver com a árvore, irmãos. Ela vai dar garantia muito para a árvore dar o fruto. Eu acho impressionante o bambu, né? Embora a gente não vá fazer aqui menção de que o bambu dá fruto, que ninguém come nada de bambu, só se for índio, né? Mas que eu conheço, ninguém come nada de bambu, senão serve apenas para fazer outras as coisas, né? Mas antes de a gente ver aquele bambu naquela altura imensa, né? Maior do que esta igreja, e ele enverga com aquela ventania, ele bate e ele não quebra, né? Mas tem algo muito interessante para a gente aprender com o bambu. O bambu, antes de crescer para cima, ele cresce 7 anos para baixo. Ele fica com uma raiz consistente. Não tem vento, meu irmão, que arranque aquele bambu daquele lugar. Só se for o vento do Espírito. Mas outro vento não arranca o bambu daquele lugar, porque ele tem a sua raiz aprofundada. Ele tem a sua raiz consistente. Observe muito bem como é que está a raiz das suas árvores, das nossas árvores. Se ela está consistente. Porque o primeiro vendaval que você vai passar, você vai ouvir fulano, ciclano, beltano, e você vai esquecer de olhar para o alto e ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que ouve qualquer coisa, ele é como folha ao vento. Uma hora ele vai para lá, outra hora ele vai para cá, porque ele não tem consistência. Aquela árvore não tem consistência. Coloque consistência na sua árvore. Quando é o tempo de você crescer, cresça, meu irmão. Quando não é tempo de você crescer, não cresça. Só não tente evidenciar um crescimento que você não tem. Mas quando for o tempo de Deus chamar para dar frutos, dê. Porque se você não der, aí já vai se tornar omissão. Porque quem está no tempo de dar frutos e não dá, é pecado também. É omissão. Se você tem ferramentas para dar frutos e você não dá, é outro problema muito sério. Dê frutos na estação certa. Seja aquela árvore que, como diz o Salmo 1, que passe por debaixo de você um ribeiro de águas. Que passe por debaixo de você um ribeiro de água. E você vai dar frutos na estação certa, na estação própria, no tempo determinado de Deus para a sua vida. Você vai dar frutos. Amém? Quantos foram chamados aqui para dar frutos? Levante as suas 2 mãos para o alto, sim, e diga assim: Senhor, eu não quero passar mais um ano sem que eu dê frutos. Eu não quero terminar esse ano de 2021 e as pessoas veem em mim e não olhar frutos. Agora, se você quer isso mesmo, dê um aplauso a Ele. Amém? Quantos entenderam essa mensagem? O tema da mensagem é: folhas
ou frutos? Qual é a evidência de Cristo na sua vida? Que as pessoas, irmãos, olhem para nós e vejam frutos. Que vejam frutos. E vejam frutos. O vosso frutos permaneça. Mas detalhe, quando você começar a frutificar, os seus frutos não é só para você, é para alimentar outras pessoas que estiverem em sua volta. É para isso que serve uma árvore frutífera. É para ela alimentar pessoas em sua volta. Não se conforme. A gente está aqui esta noite, é maravilhoso. É ótimo ouvir a palavra de Deus. A semana profética, ela foi maravilhosa. Foi ou não foi? Foi. Mas o que vamos fazer a partir de hoje com o que recebemos na semana profética? O que vamos fazer a partir de hoje com o que já foi, o que está sendo ministrado ainda nessa igreja? Bote apenas uma coisa no seu coração: é para dar frutos. Tudo que você está recebendo, irmãos, é para que você dê frutos. Se cobre, se for preciso se cobrar. Mas não deixe o tempo passar. Talvez esta seja o último ano das nossas vidas. A gente não sabe quando é que Jesus vai voltar, né? A vinda dele vai ser, no piscar de olhos. E quando você chegar diante dele, ele não vai pedir seu carro. Que grau de faculdade você tem? Onde é que você trabalhava? Não. Ele vai exigir de você: mostra-me os teus frutos. Que frutos você tem dado esse ano todinho de conversão que você teve? Quantos frutos você deu? Ah, Senhor, mas o Senhor sabe que eu não tinha tempo. O Senhor sabe que minha vida era bem corrida. O Senhor sabe que eu tinha isso para fazer, e como é que eu ia dar frutos? Aí Jesus, será que ele vai olhar para nós e dizer assim: você tem razão, é isso mesmo, é assim que ele vai olhar? Ele vai entender isso? Não. Não é isso que ele vai olhar para nós e dizer: eu entendi. Mas por que você não deu frutos? É um dos livros, irmão, que vai ser aberto no dia do juízo final, é Livro das Obras. Lá vai estar escrito tudo que vivenciamos aqui nesta terra. Lá vai estar escrito todo o nosso passo a passo. E como diz por aí, nesse dia a chapa vai esquentar para muita gente, né? Mas quando ele olhar para a IBPC, no dia do juízo final, ele vai dizer assim: a IBPC é uma igreja que dá frutos. Glória a Deus. É uma igreja evidenciada pelo seu fruto, meu irmão. Não pelas suas folhas, não pelo que você conquista aqui nesta terra. Tudo isso vai passar. Quando a gente sair daqui hoje, nós vamos para a nossa casa. Amanhã vamos para, uns para a faculdade, outros para o trabalho, outros sua programação marcada com seu compromisso. Mas lá no seu trabalho, você pode dar frutos. Porque às vezes
que passam pela nossa mente, eu não dou fruto porque eu não tenho oportunidades. Sabe que às vezes, irmãos, estou concluindo, que não é preciso muito para nós darmos frutos. Vai depender muito do nosso coração. Só para a gente fazer uma reflexão, João capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher, a mulher samaritana. Pergunto eu a vocês, quantos encontros no total Jesus teve com aquela mulher samaritana? Quantos? 1. Jesus estava lá sentado, cansado, né? Tudo tem um propósito. E aquela mulher samaritana chega, foi pegar água, Jesus vira para ela e diz assim: me dá desta água aí. Ela olha para Jesus e diz assim: como eu, sendo samaritana, posso dar água para você que é judeu? Não sabe que os samaritanos não se dão bem com o judeu? Você conhece aquela história todinha. Quase que ela disse para Jesus assim: te toca, rapaz, pega água tu mesmo. Mas Jesus disse uma coisa para ela: se você soubesse da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Aquela mulher olhou assim: mas que água é essa? Jesus fez, irmãos, aquela mulher samaritana beber daquela água, não da água do poço, mas da água da vida. Da água da vida. Imediatamente o propósito na vida daquela mulher foi alcançado de tal maneira que até o cântaro ela deixou lá. Pergunto eu a você, depois que aquela mulher teve apenas um encontro com Jesus, sabe o que ela foi fazer? Dar frutos. Ela foi na cidade toda procurar as pessoas: venham ver um Jesus que transformou a minha vida. Venha ver um Jesus que eu tive um encontro com ele, ele me deu uma água. Venham conhecer esse Jesus. Através daquela mulher, ela deu muitos frutos, aquela mulher. Foi apenas um encontro, irmãos, que ela teve com Jesus. Isso nos fala que você não precisa de muita palavra para dar frutos, porque você já tem palavra o suficiente. Você tem palavra suficiente para que você dê frutos. Você tem entendimento suficiente para que você dê frutos. Você já teve ferramenta suficiente para você dar frutos. O que falta é você ir dar frutos. É você sair do comodismo. É nós sairmos do comodismo que vivemos e dar frutos. É só isso que falta. Não é muitas palavras. Não estou dizendo que a gente não precisa mais ouvir palavras, não é isso. Estou dizendo que você já tem ferramenta o suficiente para você dar frutos. Pergunte para você mesmo: quantas oportunidades Deus te proporcionou para dar frutos e você não deu, e nós não demos? Aquela mulher, ela teve apenas uma, e através dela muitas pessoas vieram conhecer um Cristo. É assim que Deus quer das nossas vidas. É que através de mim e de você, pessoas sejam alcançadas por Cristo. Não um Cristo que vai oferecer um carro, não um Cristo que vai oferecer uma casa. Ele pode até oferecer, mas um Cristo que transforma as nossas vidas, que tira o homem do pecado e coloca na luz, que tira o homem das trevas e coloca na sua maravilhosa luz. É esse Cristo que nós temos que levar para as pessoas lá fora, irmãos. Porque se nós não formos esses instrumentos de Deus, lá fora vai ter outros instrumentos para levar essas pessoas para outro caminho. Mas eu e você, a igreja, ao sal e a luz do mundo, ela foi chamada para dar frutos. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Fique de pé nesse momento.
diante desta palavra que foi ministrada esta noite, irmãos. Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Talvez você precisa primeiro pedir perdão, né? Nós possamos pedir perdão para Deus. Senhor, perdoe-me. O Senhor já era para ter dado frutos e não dei. Mas se você, depois você vai avaliar a causa, o porquê que você não está dando frutos, sendo que você talvez já recebeu ferramentas necessárias, como esta segunda figueira. Mas coloque também um propósito no seu coração. Senhor, não permita-me que eu passe mais um ano de 2021 sem dar frutos, Senhor. Comece a orar o Espírito Santo de Deus. Faça a sua oração. Neste momento o Ministério de Louvor vai começar a ministrar, para nós fazermos essa reflexão. O porquê que talvez eu não tenha dado frutos. O porquê que as pessoas têm olhado para mim e não têm visto frutos, têm visto apenas folhas. Nós estamos aqui para esta noite, Pai, onde fomos despertados, Espírito Santo de Deus, por esta palavra, Senhor, na qual, Pai, o Senhor nos chamou, Pai, para dar frutos, Senhor. E a pergunta, Senhor, é para cada um de nós esta noite, Deus: será que estamos dando fruto, Pai? Se não estamos dando, por que o motivo, Senhor? Por que as pessoas têm olhado, Senhor, para outros e não têm visto nela os frutos, Senhor? Mas o desejo do nosso coração, Espírito Santo de Deus, é que nós saímos daqui esta noite, Pai,
com o desejo dos nossos corações, Pai, que nós fomos chamados para dar frutos, Senhor. Não nos deixe, Pai, passar por esta vida aqui, Senhor, e as pessoas olharem em nós apenas folha, Pai. As pessoas veem em nós apenas folhas e não veem em nós o principal, os frutos, Pai. Porque foi para isso que o Senhor chamou cada um de nós, Senhor. Foi para que nós demos fruto, Pai, e demos muito fruto, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, é bem verdade que vivemos, Senhor, um ano de 2020, Pai, que talvez muitas pessoas se sentiram impossibilitadas, Senhor, de dar frutos, Pai. Talvez muitas pessoas não se sentiram capazes o suficiente para dar frutos, mas estamos entrando, Senhor, começando mais um ano, Pai. Que esse ano seja diferente, Pai, na minha vida e na vida do meu irmão, Senhor. Que nós possamos frutificar, Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor nos colocar, Pai. Se for preciso ferramentas, o Senhor vai te proporcionar ferramentas para que você dê frutos. Se for preciso adubar a sua árvore, Ele vai fazer isso. Mas nenhum de nós, Pai, fique sem dar frutos, Pai. Aleluia, Pai. Esta noite também, que ainda não fez uma aliança com Deus, que ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo, mas que deseja no seu coração em ser essa árvore que dá frutos. Você pode determinar no seu coração esta noite, se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida: eu quero ser essa árvore, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, uma árvore que no devido tempo dá seu fruto. Se tiver esta pessoa aqui esta noite, você pode sair do seu lugar e fazer a maior decisão da sua vida: ser uma árvore que dá frutos. Neste momento vamos fazer um momento de oração, irmãos. Como eu disse, o propósito desta mensagem era trazer uma reflexão aos nossos corações, era trabalhar as nossas consciências. E eu tenho certeza que esta palavra alcançou corações esta noite. Talvez você chegou aqui esta noite sendo a primeira figueira que está evidenciando apenas folhas e não está evidenciando frutos. Ou você pode talvez estar como a segunda figueira
não está dando fruto, mas precisa de alguém que escave ao seu redor, que coloque adubo. Mas tem uma pessoa esta noite que está aqui, que nos faz frutificar: o Espírito Santo de Deus. Ele conhece a sua vida, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe da maneira como você chegou aqui esta noite, Ele sabe qual é o desejo do seu coração. Mas este é o momento que você pode se expressar a Ele e dizer: Espírito Santo de Deus, me ajude a dar frutos. Coloque isso no seu coração. Eu não quero passar por esta terra sem deixar frutos. Eu não quero passar por esta terra e deixar apenas folhas. Não, eu quero deixar frutos, porque um dia eu quero apresentar os meus frutos diante do Senhor, Pai. Porque um dia queremos apresentar os nossos frutos, Pai, diante do Senhor, Pai. Deus, te pedimos, Senhor, esta noite, pela tua igreja, Pai, especialmente, Senhor, pela igreja IBPC, Pai. Ó Deus, o que recebemos, Pai, nessa semana profética, Senhor, foi algo tão profundo, Pai, o teu Espírito Santo, Pai. Mas não deixe, Senhor, isso apenas ficar, Pai, para trás, Senhor. Que isso seja ferramentas, Senhor, para que nós possamos dar fruto, Espírito Santo de Deus. E que saímos daqui esta noite, Pai, com esse entendimento, Pai, que nada vai adiantar, Senhor, se nós passarmos por esta terra, Pai, conquistarmos muitas folhas, Pai, mas não darmos frutos. Ajude, Senhor, a tua igreja, Pai. Que este ano seja um ano que a IBPC, Pai, venha vivenciar algo extraordinário da tua parte, Pai. Que as pessoas olhem para este lugar, Pai. Eu quero ir para aquela igreja porque lá é uma igreja que dá frutos, Pai. Que as pessoas sejam, Pai, esse ano, que elas olhem para você. Eu quero me encostar em você, eu quero andar com você, porque você é uma pessoa que dá frutos. Que os seus frutos este ano contagie aquelas pessoas que estiverem em suas voltas. Contagie lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, no meio de seus familiares, aonde você estiver, Senhor. Seus frutos sejam evidenciados, Pai. E que acima de tudo, Pai, o teu nome seja glorificado através de nós, Pai. Para a honra, Senhor, e para a glória do teu santo e maravilhoso nome. E você agora que quiser dar fruto, dê o melhor aplauso que você quiser para Ele. Porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração.